Então, acabamos de ver a primeira parte do nosso programa, ou a primeira parte da nossa aula. Agora vamos passar pela segunda parte. Então, vimos que na primeira parte, vimos como ler uma documentação, do C++ online, por exemplo, uma classe, vimos a classe vetor. Então, aquilo é como você faz para ler uma documentação. É verdade que está em inglês, mas deu para perceber um pouco. Então, e também vimos o quê? Vimos o modelo orientado a objeto do que estamos a tentar construir, porque antes de você tentar construir um programa, escrever um programa, primeiro você tenta descrever o que é que você quer fazer como programa. Então, nós fizemos isso, apresentamos as classes que devemos construir. Agora, vamos tentar sujar a nossa mão de código com o quê? Com a segunda parte, que é terminar o programa de cadastro com conceitos de programação orientada a objeto. Porque isso é uma das ferramentas que o C++ oferece para os programadores para conseguirem escrever grandes programas, grandes softwares. Então, quer dizer que aqui eu quero que você se imagina como que? Como um mecânico. Por quê? O que o mecânico faz? O mecânico, quando está a trabalhar, eles se sujam, de verdade. Então, nós aqui não temos areia para nos sujar, mas que vamos sujar as nossas mãos de código. As nossas mãos vão ficar sujas de código. Então, isso é a mentalidade que você deve ter. Você, quando está a escrever programa, quando queres aprender algo, você deve sujar a tua mão de código, deve escrever verdadeiramente código. Então, o que vamos fazer? Nessa aula, vamos começar a escrever o nosso programa e tentar terminar. Então, nessa aula você vai ver conceitos como o quê? Como algoritmos. A maior parte que vamos ver como funciona a Standard Library, ou a biblioteca padrão de C++, vamos ver outras coisas, mas muito, muito importante que te ajuda a resolver grandes problemas complexos, como expressões lambda. Vamos ver algoritmos e vamos ver a classe vetor que já vimos, mas de uma maneira mais diferente. E vamos ver também variáveis estáticas. Então, vamos para a nossa segunda parte. Então, agora já sabemos o que devemos construir, o que devemos escrever, como devemos escrever o programa, as classes que vão estar dentro do nosso programa. O que nós precisamos agora é que vamos criar um projeto. Não vamos criar apenas um ficheiro, porque vamos tentar utilizar as verdadeiras ferramentas do C++ que nos permitem criar um programa que pode ser feito manutenção e pode ser fácil fazer manutenção no programa. Então, como já disse no princípio, nós aqui estamos a nos dar como um mecânico. Nós vamos sujar nossas mãos, vamos trabalhar como se deve trabalhar. Então, vamos criar um projeto. Para criar um projeto no CodeBlock, você basta criar projeto, create a new project, você clica, e depois você procura aqui, tem que procurar, normalmente tem que procurar consola. Então aqui tem vários tipos de projetos, ARM Project, AVR Project, que isso é para sistemas embarcados. Depois aqui tem DirectX, que são bibliotecas do Windows. Então aqui temos consola. O mais importante aqui que nos interessa aqui é consola. Então vamos criar a consola, aí você clica Go. Depois tem aqui, depois Welcome to the new console application wizard. Depois tem aqui, clica Next. Depois o projeto é C++, tem a opção também para C, mas esse tem mais. E depois aqui, Project Title. Então, vamos escrever o quê? Nosso projeto aqui é cadastro do Facebook. Cadastro Facebook. Tá bom. Então, esse é o nosso projeto. Depois, Next. Podemos escolher também onde vamos situar esse ficheiro, mas aqui já está. Tem no Business Software, C++. Tá bom. Para mim tá bom. Você pode procurar a pasta que você quer guardar e depois clica aqui e depois simplesmente clica Next, próximo. Então, pronto. Aqui GNU Compiler, esse é o compilador que nós queremos. Aqui não tem um Microsoft Visual C++, mas tem um 17, acho eu, mas vou deixar o GNU Compiler. E depois Release Mode, tá bom? E Debug, tá bom. Então, terminar. Temos o nosso projeto criado. Aqui, nessa pasta, onde você está vendo, Source, onde vai ter todos os ficheiros que são chamados, que tem o ponto .cpp. Por exemplo, ele já nos criou por defeito o main, quer dizer que é o programa principal, né? Tá bom. Então, o nosso objetivo aqui é criar o quê? Vamos começar pela classe, qual classe? Vamos começar pela classe página, ou vamos começar pela classe usuário. Então, vamos escrever usuário. Vamos começar a escrever a classe. Normalmente, não devíamos estar escrevendo, como estamos tentando utilizar a melhor ferramenta do C++, não devíamos estar escrevendo essas classes aqui nesse mesmo ficheiro com main. Devíamos estar escrevendo num outro ficheiro. Mas, por enquanto, vamos continuar a escrever assim, depois te mostrar como pôr as tuas classes um código separado do ficheiro onde está a função main. Mas, por enquanto, vamos continuar aqui. E tá bom, vamos continuar. Vamos escrever nossa classe usuário. Então, eu disse o nome de classe é melhor começar com nome maiúsculo, letra maiúscula. Então, vamos escrever usuário. Primeiro tem que definir a palavra-chave classe, usuário.
e depois põe o quê? Abre chaveta, fecha chaveta, depois ponto e vírgula. E depois, com essas propriedades do usuário, tem que começar com private. Dissemos que todos os atributos é melhor pôr privado. E as propriedades, ou as funcionalidades, as funções, métodos, é melhor pôr público. Então, vamos começar com string. Vamos começar com um nome. Quer dizer, string, nome. Depois também temos string. Esses atributos que está aqui já vimos no nosso estudo de caso e também vimos no primeiro capítulo deste curso. Então, vamos pôr que é string, apelido. Depois também temos string, temos char, sexo. Por que é char? Já vimos isso há muito tempo. Porque são apenas uma letra, ou M para masculino, ou F para feminino. Depois temos um int para a idade. Depois temos o quê? Um string para biografia, vamos chamar de bio. Depois temos um string para quê? Para ocupação. E temos o e-mail e a palavra passe. Então vamos pôr string, e-mail, e aqui fiz um erro. Vou corrigir já, só acabar de escrever string, palavra passe, ou palavra-chave. Então, aqui o erro está aqui. Tá bom, aqui temos nossas propriedades, nossos atributos. Agora vamos escrever as nossas funcionalidades. Tem que ser no public, que é essa ideia que nós tivemos. Então, primeiro vamos começar com o quê? Vamos começar com o construtor. Porque nós dissemos que nós não podemos criar um usuário se ele não tem quê? Se ele não tem nome, apelido, o sexo, o e-mail e a palavra passe. Porque o Facebook exige isso. Então, desde o princípio, temos que dizer aqui, para criar um objeto do tipo usuário, devemos ter o quê? Devemos ter o nome, apelido, o sexo, o e-mail, a palavra passe e a idade. E isso, para especificar isso, é onde? É a partir do construtor. Porque se nós especificamos isso no construtor, quer dizer que ninguém vai estar habilitado a criar um usuário, um elemento, um objeto da classe usuário, sem ter esses elementos, como nome, apelido, sexo, e-mail e palavra-chave. Então, o construtor tem o mesmo nome da classe, então vamos dizer usuário, porque é apenas uma função. E vamos fazer o seguinte, simplesmente vamos dizer que os elementos necessários para a instanciação do objeto. Então vamos dizer aqui, string. Eu aqui, assim, aqui tenho preguiça de dar nome. Por exemplo, se eu quero dar o mesmo nome. Por exemplo, aqui tem um atributo, né? Tem um atributo que o nome dele é nome. Normalmente tenho que inventar outro nome, né? Para evitar ambiguidade. Por exemplo, tenho que dizer que eu tenho que dar M. Quer dizer que é para dizer M, porque depois vai dizer o quê? Que esse M, que é o nome que eu que eu quero que seja o nome, vou dizer o quê? Vou dizer que esse nome vai aonde? Que o usuário especifica, que ele digita, vou pôr na variável nome, né? Então quer dizer que vou dizer que nome é igual a quê? É igual a M. Quer dizer que o nome é este atributo da classe, que quando nós recebemos algo no construtor, pegamos esse valor e metemos na variável nome. Só que o problema é que nome não quer dizer nada. O M não quer dizer nada, o M. Também, ok, podia dar N, não é? Podia dar N e depois põe aqui. N também não significa nada. É melhor pôr um nome que significa alguma coisa, né? Porque você vai saber. Por exemplo, nome. Só que o problema é se eu pôr nome, quer dizer que tem que dizer que é nome. Então quer dizer que esse nome que eu recebo aqui no parâmetro, como parâmetro, põe no atributo nome, para ser o nome do usuário. Só que o problema é que o compilador não sabe. Já vimos isso, né? Vimos que isso aqui é ambiguidade. No mesmo bloco de instrução tem duas variáveis que significam a mesma coisa, mas com o mesmo nome. Por exemplo, aqui temos temos o nome da classe e temos o nome da função, do construtor. Então, para resolver isso, temos de fazer o quê? Não temos de fazer isso. Para resolver isso tem que ser com o objeto this. Temos de dizer que this nome. Quer dizer que aqui estamos a falar que estamos a dizer que este nome é o nome da classe, é o nome do objeto, deste objeto aqui, do objeto corrente. E este nome é o nome do parâmetro, que é a variável do parâmetro. Então, quer dizer que se queremos repetir o mesmo nome que o nome da classe, temos de utilizar o this para resolver o problema de ambiguidade. Então, vamos continuar. Quer dizer que a segunda aqui é apelido. Então, vamos dizer que esse apelido que recebemos, vamos pôr na variável, no atributo apelido da classe, mas temos que especificar o this e depois meter que apelido. Está aqui. E o mesmo fazemos com que? O mesmo vamos fazer com por exemplo, o quê? Com a biografia, o e-mail, a palavra-chave, a idade. Então, para não perder muito tempo,
Normalmente temos de fazer isto, ok? Tem o sexo, tem a idade, tem o e-mail, tem a palavra-chave. E depois temos de fazer mesmo aqui, para o this, para todo mundo. Então, vamos, tá aqui. Ok? Só vai ficar indentado, tá aqui. E tá aqui o nosso construtor. Então, recebemos todos os parâmetros que nós passamos aqui e metemos onde? Metemos aqui. Então, por que aqui na palavra passe não meti this? Simplesmente porque o parâmetro, aqui não tem ambiguidade entre a palavra passe e a palavra-chave, não tem ambiguidade, porque são o quê? São variáveis com nomes diferentes. Porque aqui ele se chama palavra-chave e aqui ele chama aqui, queremos pôr onde esse valor que recebemos aqui, queremos pôr no atributo palavra passe. Então, só coisa diferente, então não precisa de this. Mas também não tem problema em especificar o this, porque no caso não é problema. Podemos sempre manter assim. Então tá bom, tá aqui nas coisas. Agora precisamos de quê? Já temos os atributos, mas imagina quando nós estamos a criar um objeto tipo usuário, para dar um nome, um apelido. Por exemplo, se nós precisamos utilizar o quê? Precisamos utilizar o seu e-mail, a palavra passe para fazer o quê? Para fazer o login. Não vamos conseguir. Então quer dizer que temos que fornecer o quê? Porque aqueles aqui são privados, quer dizer que não podemos aceder a isso fora da classe. Quer dizer que temos que criar métodos para conseguir receber que retornam estes valores. Então vamos criar dois métodos, um para o e-mail, outro para a palavra passe. Então vamos chamar esse método de quê? Esse método deve retornar quê? Por exemplo, vamos pensar no método que retorna o e-mail. O método que retorna o e-mail deve retornar quê? Deve retornar o e-mail. O e-mail do tipo quê? Temos que pensar que o e-mail do tipo string, ok? Então quer dizer que esse nosso método vai retornar uma string. Então vamos dizer que o tipo de retorno primeiro, retorna uma string. Vou só pôr aqui referência porque eu não quero que ele copie, porque cópia gasta muita memória, então vou pôr referência para ele pegar o mesmo valor, para ele não ter que criar cópia. Porque copiar pode ser uma operação cara, mas muito simples. Nem preciso utilizar isso aqui, mas eu vou utilizar só por boa prática. É aconselhável utilizar referência quando você sabe que está retornando um valor, uma string. Então, vamos string. Depois, o nome da função, vamos dizer que obter e-mail, que é para obter o e-mail. Não leva nenhum parâmetro. E ele faz o quê? Simplesmente faz o quê? Ela simplesmente faz o retorno do quê? Do atributo e-mail. Quer dizer que esse e-mail aqui. Então, quer dizer que esse e-mail. Ela aqui reconhece que esse e-mail é que estamos a tratar do e-mail da classe. Tá bom. Nosso programa está muito curto. Vamos só baixar aqui um pouco. Tá bem? O main, por enquanto, vamos esquecer. Vamos pôr no fundo. Vamos tratar de outras coisas. Tá aqui. Essa função retorna simplesmente o e-mail. O mesmo podemos fazer também para o quê? Para a função que retorna a palavra passe. Retorna uma string. Vamos chamar que obter palavra passe. Então, ele retorna aqui o atributo. Vamos só copiar aqui o atributo palavra passe. Tá aqui. Então, aqui estamos bem. Por enquanto, isso é o mínimo que precisamos para criar um usuário. Aqui. Para ele escrever e depois fazer o login, se ele quiser. Então, agora temos o usuário feito. Devemos criar o quê? Devemos criar a página de cadastro do Facebook. Mas uma coisa. Por exemplo, se quisermos imprimir o usuário, não vamos conseguir imprimir o usuário por quê? Simplesmente porque aqui todos os atributos, se quisermos imprimir as informações do usuário, porque nós vimos que no princípio, no capítulo 1 ou no capítulo 2, 3, 4, quando nós quiséssemos imprimir as informações do utilizador, nós fazíamos o quê? Nós imprimimos cada informação. Essas informações são quais? Agora são atributos, mas aqui os atributos são privados, quer dizer que não vamos poder utilizar fora. Quer dizer que temos de fazer uma coisa com que nós consigamos imprimir essas informações que vão estar aqui. Mas por enquanto vamos ocupar com isso, vamos escrever a classe que é? Vamos escrever a classe página cadastro. Então, vamos escrever aqui. Aqui estamos fora da classe usuário, porque essa é outra classe. E começa já a notar como é que está a ficar difícil, porque o programa está a ficar muito extenso. Então, isso já é uma desvantagem já. Já devíamos criar um outro ficheiro para conter todo esse código. Mas vamos continuar, porque ainda temos tempo, ainda temos espaço suficiente. Então, vamos escrever nossa página cadastro, que é uma classe, e depois vamos fazer o quê? Dizemos que a página cadastro tem dois métodos, né? Então, e esses métodos vão onde? Não precisa de construtor, porque não precisamos, para criar uma página, não precisamos de nenhum parâmetro, né? Porque aqui estamos a fazer um programa apenas simples. Vamos dizer que na seção public,
vamos criar o quê? Vamos criar a função, dissemos que tem uma função do tipo void, não é? Que é do tipo que formulário, o nome é formulário, inscrição. Não leva nenhum parâmetro e simplesmente faz o quê? Essa função simplesmente faz aquilo que nós fizemos no princípio, no princípio do nosso curso, quer dizer que ele pedia que imprimir as informações sobre, dizia a página de cadastro do Facebook, depois pedia o nome, o apelido, tudo, quer dizer que vamos pegar aquele código, vamos colar aqui, mas vamos ver isso a seguir, por enquanto vamos só deixar assim, código para inscrição, para nos lembrarmos. Vamos escrever outra função, void, quer dizer que imprimir lista usuário. Então, tá aqui. Essa função deve imprimir lista do usuário. Mas nós dissemos que na classe página cadastro tem os atributos. Então, quer dizer que temos de resolver esse problema, né? Esses atributos que é um mapa, que era para guardar Que era para guardar o e-mail e a palavra-chave e tem uma lista, que é uma tipo vetor, para guardar todos os usuários que acabamos de escrever. Então, esse usuário, vamos dizer que esse usuário aqui é do tipo, não está na seção public, porque não quero toda criar função para ter acesso, porque só pôr na seção privado, quer dizer que então criar uma função para poder aceder a este valor, os elementos que estão na lista, fora da classe. Mas, por isso, vou pôr na seção public, ok? Porque não causa muito problema, não é grave, vamos pôr na seção public. E também não quero criar, além de não quero criar função, porque mesmo assim, normalmente tinha de chamar esse atributo a partir do, por exemplo, quando instanciamos um objeto do tipo página cadastro, temos que fazer o nome do objeto, depois ponto que o vetor, por exemplo, a lista de usuário, ou qualquer coisa assim. Mas não quero fazer isso, vou ensinar um outro método, que é a partir de palavra estática. Então, dizer static, vamos dizer, lista usuários, que é do tipo vetor. Por exemplo, primeiro temos tipo, que é vetor, e depois temos que pôr o quê? Aqui, vetor nome lista. Só que vetor, temos que especificar que tipo de elemento esse vetor guarda. Como é lista de usuários, tem que guardar o quê? Tem que guardar usuários. Então quer dizer que vai ser uma lista de quê? Vai ser uma lista do objeto do tipo quê? Do tipo da classe usuário. Tá? Quer dizer que dá para você criar teu próprio tipo de dado, tuas classes, ainda por cima guardar um vetor que já existe na biblioteca padrão. Isso é incrível. Isso é muito incrível. Você pode criar seus próprios dados, mas apenas chama o teu vetor e cria uma lista de teus próprios elementos e você ainda pode utilizar o vetor. Isso é incrível. Muito incrível isso. Isso é uma parte da programação genérica em C++. Mas nesse curso não nos interessa. O que nos interessa é entendermos como se utiliza essas listas. Então, já conseguimos. E quando se cria uma variável do tipo estática, você normalmente tem que lhe definir fora da classe. A classe acaba aqui, então vamos ter que lhe definir aqui, simplesmente depois da classe. Porque é obrigatório quando você criar uma variável, porque uma variável tipo estática não pertence à classe, na verdade pertence ao ficheiro, quer dizer que ele pertence a esse ficheiro aqui. E quer dizer que você pode lhe utilizar como você quiser. Mas nós aqui dissemos que como definimos na classe, quer dizer que aqui ela também pertence à nossa classe, quer dizer que é um atributo da nossa classe. Então pronto, isso é o necessário. E nós temos que preceder o nome da lista com este símbolo aqui. Quer dizer que esse aqui é simplesmente o perímetro, é para dizer que porque aquele aqui não vai coisa. Se nós metemos isso aqui, página cadastro, quer dizer que estamos a dizer que ele não vai pertencer, quer dizer que não vai pertencer à nossa página. Ele vai considerar como essa lista aqui, como essa lista um outro tipo de dado. Mas nós queremos que essa lista que está aqui fora se refira à mesma lista que está aqui. Então, para fazer isso aqui, é isso aqui, 2 pontos, põe o nome da tua classe, 2 pontos e a lista de usuários. E aqui estamos a dizer que temos uma variável tipo estática. E tá bom. E variável do tipo estática, o atributo do tipo estático, você pode lhe utilizar sem você precisar de instanciar a tua classe. Porque nós vimos que para utilizar qualquer atributo de uma classe, você precisa instanciar a classe. Mas com a variável estática, você não precisa instanciar a tua classe, basta utilizar diretamente. E isso vamos precisar na parte do login. Quando você está fazendo login, não é precisar criar todo um objeto de página cadastro para você saber o número de usuários que você tem e você fazer também comparar. Será que o e-mail e a palavra-chave que o usuário digitou é igual a um dos elementos, um dos usuários que está na nossa lista? Se for, tudo bem, vamos deixar fazer o login. Se não, vamos dizer, olha, lamentamos. Então, continuamos com o nosso programa.
Então, para imprimir a lista, simplesmente o quê? Para imprimir a lista, simplesmente vamos fazer o quê? Temos que fazer um for, porque é uma lista do usuário. Então, vamos fazer o quê? Vamos fazer um for. Normalmente temos que fazer aquele for com for int i igual a 0, depois i menor que lista de usuários ponto size, né? Mas isso há muito tempo. Em C++ existe um tipo de for que é mesmo muito simples, que faz parte do C++ moderno, desde 2011. Você basta fazer o seguinte, você põe, por exemplo, põe o teu tipo de elemento que a tua lista tem. Por exemplo, se fosse uma lista de inteiro, você aqui ia pôr o quê? Ias pôr int val. E depois dizer, e depois pôr o nome da tua lista. Simplesmente assim. Ok? Assim, e depois põe o corpo do teu for. Simplesmente assim, simples. Então, depois você põe o quê? Você põe cout e imprime o quê? O teu val. Quer dizer que cada ciclo, o teu val, quer dizer que cada ciclo ele vai imprimir todos os elementos que estão na lista. Se tiver 20 elementos na lista, 30 elementos, vai imprimir todos. Ok? In the line. Ele vai imprimir todos. Mas aqui, não estamos, aqui nossa lista aqui, nossa lista não é do tipo inteiro. Quer dizer que nossa lista é do tipo que nossa lista guarda elementos do tipo usuário. Quer dizer que nós temos que fazer que essa nossa variável tem que ser tipo usuário. Quer dizer que temos que por quê? Usuário e depois que for u. Okay? Vamos dizer que SU o quê? SU é um objeto do tipo, quer dizer que é um objeto do tipo usuário, ok? É como se fosse esse é o int, esse é o val. E aqui, tá aqui, imprimimos o val, okay? Que é o aqui, ok? Quer dizer que na verdade isso traduz que isso traduz com aquele for que nós aprendemos nas aulas passadas aqui. Int i igual a 0, i menor que tamanho da lista, i mais, é uma coisa. Aqui só está a simplificar, quer dizer que isso é uma sintaxe moderna. Simplesmente isso, você pode fazer isso. Tipo para aquela, todas as verboses, todos os códigos, todas as linhas de código, todas as palavras que você cria somente para imprimir elementos da lista. Simplesmente está aqui. Ou podemos user, ou podemos fazer o quê? O usuário, vamos só deixar assim, US, tá? Usuário, ok? Tá bom. Então, mas isso depois vai nos dar um problema, porque nós, na verdade, não podemos imprimir US assim, porque US não é do tipo que você só pode utilizar o sem e o cout com um objeto, com um tipo de dado integral, ou um tipo de dado, que primitivo, por exemplo, que string não é primitivo, vamos considerar que é primitivo, string, int, double, float, char. Você utiliza o cout. Mas quando é um objeto, o compilador não sabe imprimir isso. Não sabe mesmo imprimir isso. Vamos ver por quê. Simplesmente porque você está tentando imprimir um tipo de usuário, um objeto do tipo usuário. Um objeto do tipo usuário tem o quê? Um objeto do tipo usuário tem vários atributos, tem várias informações para você imprimir. Quer dizer que o compilador aqui, quando você diz para imprimir um usuário, um objeto do tipo usuário, ele vai se perguntar, mas estás a imprimir qual informação? Porque ele tem muitas. Então ele vem aqui, tem um nome, tem um apelido, tem um sexo, tem idade, tem uma biografia, tem uma ocupação, tem um e-mail, tem a palavra-chave, tem a palavra passe, mas qual é que ele está pedindo para imprimir? Não sabe. Então, por isso é que isso é um problema, ele vai dar erro. Mas vamos resolver isso, porque em C++ existe isso. E é muito simples. Vamos falar de quê? Vamos falar de C++. Então, vamos já resolver isso agora, vamos fazer depois. É melhor resolver. Não, vamos acabar primeiro de resolver isso. Vamos primeiro acabar de escrever nossa classe. Tá aqui, isso era o necessário que nós temos que fazer para imprimir lista de usuários. Agora precisamos da última classe, que é a classe que é login. Então, a classe login é muito simples. A classe login só tem dois métodos, que são quais? São o método que é iniciar sessão e o método que é terminar sessão. Então, essa classe, vamos aqui no fundo, vamos depois disso aqui, vamos dizer que é classe página login, okay? Ou login em inglês, precisamos falar, vai ter dois métodos que são em português, então vamos escrever já tudo em português. Iniciar sessão, então, chaveta, e pronto, e apenas só tem métodos, não tem atributos. Qual é um dos métodos? Void, e que é login. Vamos chamar de login, vamos chamar de iniciar sessão. Vamos chamar de iniciar sessão também. Vamos chamar iniciar sessão. Então,
iniciar sessão, aqui, e aqui vamos pôr o código para iniciar sessão. E tá bom, agora código para iniciar sessão. O que é que precisamos para iniciar uma sessão? Bem, para iniciar uma sessão precisamos que, na verdade, quando o utilizador vem no Facebook, ele faz o quê? Ele digita, tem aquele campo de e-mail e palavra-chave, depois ele clica no botão login. O que ele faz? Na verdade, aí tem uma base de dados por detrás que guardou a palavra-passe do usuário e o e-mail. E ele compara, será que esse e-mail e a palavra-chave corresponde a um usuário do nosso site, do nosso Facebook? Se for verdade, ele diz, ok, verdade. Depois ele leva na página dele, na página inicial dele. E se não, diz que não, errado. O que nós temos que fazer aqui vamos supor que a nossa base de dados aqui é o quê? Nossa base de dados é o elemento que é a lista de usuário, ok? A lista de usuário que está aqui na classe página de cadastro. Então, nós precisamos olhar dentro desta lista e comparar cada elemento, ok? Cada elemento da lista. Se tem um elemento da lista que a palavra-chave dele é essa e o e-mail é este. É isso que temos de fazer. Então, porque nós sabemos que o e-mail é o único para todo mundo. Então, só precisamos que o e-mail seja diferente. E depois precisamos também comparar se a palavra-chave que ele digitou corresponde. Então, vamos fazer o quê? Primeiro, nós precisamos de criar duas variáveis, que é que? Duas variáveis locais, que é o e-mail e a palavra-chave, e depois pedir para ele digitar. Vamos dizer que para quem fazer sessão login, vamos falar digita a palavra-chave, digita o e-mail. Então, vamos criar string e-mail e palavra-chave. E depois vamos fazer o quê? Cout. Vamos lhe dizer, primeiro, página de início de sessão. Tá bom? E depois vamos copiar só isto. E aqui vamos dizer o quê? Digita o seu e-mail. E vamos fazer o quê? Sem, vamos pôr na variável e-mail, né? E depois vamos copiar só essa linha aqui. Digite a sua palavra-chave. Sua palavra-chave. Então vamos pôr na variável o quê? Palavra-chave. Aqui. Uma vez recebido a palavra-chave do usuário e o e-mail, o que temos de fazer? Temos de ir na lista do usuário e comparar cada elemento, se existe um. Mas agora, como comparar? Como vamos fazer isso? Como vamos, ao mesmo tempo, comparar? Por exemplo, normalmente o que você vai pensar, que nós usamos uma forma daqui, é pegar a lista, fazer um ciclo for, e depois fazer um ciclo for, depois pôr nossa lista e tal, nossa lista de usuário e tal, e depois começar a comparar cada elemento da lista, tira um elemento da lista, depois testa, e se for verdade, normalmente imprime, não é isto? Epa. Mas em C++ existe uma coisa de fazer isso muito rápida, e você tem certeza que isso vai dar certo. Qual é o quê? É o algoritmo que chama findIf. Então vamos ver qual é esse algoritmo. Normalmente é uma função que você lhe passa uma lista, o princípio e o fim de uma lista, e ele vai te procurar qual é o elemento dessa lista que corresponde ao critério que você especificou. Por exemplo, qual é o critério que vamos especificar? O nosso critério é que a palavra passe e o e-mail seja igual. Se for igual, ele vai nos retornar esse elemento da lista. Então, vamos ver. Só aqui no CIN, depois do CIN, temos de fazer o quê? Temos de fazer CIN.ignore. ignore, bom, para depois não desbloquear. E tá bom. Então, o que temos de fazer? Temos de procurar o algoritmo findIf, como é que ele funciona. Então, vamos para o nosso navegador, ver na documentação online do C++, ver como é que funciona. Então, o que temos de fazer? Vamos escrever findIf, porque nós precisamos o quê? Nós precisamos procurar. Find é quê? Procura. Eu encontra. Então, vamos pôr traço findIf C++. Então, está aqui o nosso site.
E tem vários, tem find if, tem find if not. Mas nós precisamos do find if. Ele diz que find an element in a range. Quer dizer que encontra um elemento dentro do intervalo, range, do intervalo. Então quer dizer que ele retorna um iterador, return an iterator to the first element in the range. Quer dizer que retorna um iterador do primeiro elemento no intervalo. Quer dizer que do primeiro ao último. Tem uma função, se lembra, tem uma função que chama que begin, end, que retorna que é o primeiro e o último, last é o último. Então, e depois, for each pred é um predicado. Um predicado, acho que é em português, ok? Desculpa. Em português é predicado. Um predicado o quê? Predicado é nada mais do que uma condição, uma função que satisfaz uma dada condição. Então, em C++ você tem direito de passar uma função a uma função. E isso é muito útil. Não se preocupa, vamos ter curso mais avançado de C++ para você perceber tudo isso que estamos a falar aqui. Isso aqui é só para você ver o que existe em C++ que você pode fazer com C++. Então, find if, vamos ver um exemplo, porque mesmo se nós lemos isso aqui, provavelmente não vamos perceber completamente. Então, vamos ver um exemplo. O que ele faz? Ele tem uma lista que é de tipo vetor e depois faz pushback, quer dizer que está adicionando elementos, ele adiciona o 10, 25, 40, 55 e depois diz que std vector iterator, quer dizer que ele cria um iterador é um tipo de dado em C++, e depois dá o nome de iterador e depois põe igual, ele diz que std, aqui normalmente std nós não precisamos de std, por quê? Porque nós escrevemos aqui using name std no nosso programa, então considera que std ponto não é muito importante. Depois de que find if, depois passa aqui o vetor dele que chama de myVector, depois diz que é ponto .begin, quer dizer que chama a função begin que ele retorna uma referência do primeiro elemento na lista. Depois, vírgula, esses são os parâmetros do que? Do find if, da função find if. Depois, o segundo parâmetro é o que? É o último elemento da tua lista, quer dizer que você para ter o último elemento da tua lista que é com a função end do vetor. E depois passa aqui isOdd. IsOdd é que? IsOdd é uma função que ele criou. E chama odd. Odd é para ver se o número é par ou ímpar. Acho uma coisa assim. Odd. Tem odd e tem outra coisa aí. Em português, acho que odd significa par. É mesmo par. Porque aqui ele fez a divisão de 1 a dividir por 2. E deu para ver se o resultado dessa divisão aqui é igual a 1. O resto é igual a 1. Yeah. Então ele aqui primeiro criou uma função que chama isOdd. Que retorna bool. E uma das condições é que o teu predicado para a função findIf tem que retornar bool. Então ele aqui retorna bool e depois ele passa um elemento. Esse elemento aqui é o elemento que vai estar na tua lista, porque ele diz que é do tipo inteiro. E a sua lista é do tipo inteiro, quer dizer que cada vez que o findIf encontra o elemento na lista, ele passa nessa função. O compilador já sabe como fazer. Você basta pôr só o nome da tua função aqui, ele automaticamente pega o primeiro elemento da lista, passa aqui na tua função. A tua função é que vai fazer o trabalho. Ele provavelmente vai chamar a tua função, vai lhe passar o elemento, depois vai substituir aquele elemento aqui no i, vai dividir por 2, vai comparar. Okay? Mas nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é precisamos comparar dois valores. Então, isso é a ideia de como funciona o findIf. E depois, no fim, se a tua função retornar verdadeiro bool, porque bool pode retornar falso ou true. Se ele retornar true, ok, ele automaticamente o findIf te retorna que o elemento na lista aqui, pelo qual a tua função retornou verdadeiro. E vai para onde? Vai pôr nessa variável aqui, it. Então, essa variável it é uma referência, é um ponteiro. Um ponteiro é C++, para você utilizar o valor que está dentro, você precisa pôr o asterístico antes dele. E vai te retornar o valor verdadeiro que você precisa. Ok? O elemento da lista. Então, essa é a ideia que nós precisamos aplicar. Ok? Então, vamos voltar para o nosso programa para dar mais uma breve explicação. Simplesmente é o seguinte que aconteceu aqui. O que aconteceu foi o seguinte. O que nós queremos fazer aqui? Nós queremos um utilizador. Nós precisamos criar uma função aqui, nós passamos dois parâmetros, que é o e-mail e a palavra-chave, e automaticamente vamos pôr essa função no find, como terceiro elemento do findIf, não é? Então quer dizer que vamos escrever já. E se você notar bem aqui, não é? No exemplo que nós vimos, aqui, qual é o tipo do elemento que o findIf retorna? O findIf retorna o elemento tipo que é iterador. Normalmente temos que fazer a mesma coisa com o nosso vetor. Temos que criar nosso vetor, depois fazer que é it. Vamos ver isso, para ver que é muito complicado, né? Então, basicamente, você escreve vetor, né? Depois põe teu tipo, vetor, nosso tipo de tipo usuário, não é? E depois que tem que chamar iterator, e depois dá o nome. Vamos ver, por exemplo, o iter e usuário, porque ele retorna o usuário, né? Mas isso é muito longo para escrever. Imagina, vamos pôr mais aqui a função findIf,
findIf. Imagina um pouco a função findIf. Depois vamos pôr tudo aquilo. Imagina quanto isso faz. Mas em C++ existe uma palavra-chave que beneficia muito a programação moderna em C++, que se chama auto. É um tipo de dado é auto. Automaticamente auto faz como nas linguagens de programações como o quê? Como Python, como PHP. Automaticamente você em Python, em PHP você não precisa especificar o tipo da tua variável, que se é inteiro, se é double, que ele automaticamente deduz pelo valor que você põe. Então, em C++ para fazer isso aqui, é com o tipo de dado auto. Automaticamente quando você põe auto, ele deduz o teu tipo automaticamente. Por isso é que é auto, ele automaticamente deduz. Então aqui não precisamos que a nossa variável de digitar aquilo tudo vetor, iterator, tudo aquilo. Então só precisamos que pôr o tipo, que é auto, e depois o nome da nossa variável. Automaticamente o valor que essa função retornar, essa função retornar vai ser do mesmo tipo que a nossa variável. Quer dizer que a nossa variável vai ter o mesmo tipo que o valor que vai ser retornado aqui no findIf. Então, agora conseguimos simplificar isso, mas agora podemos findIf e depois que ponto e vírgula, porque uma função está a chamar uma função. Mas para chamar uma função temos de satisfazer todos os parâmetros que uma função quer, que uma função requer. O findIf dissemos que tem 3 elementos. O primeiro elemento é o primeiro elemento da tua lista. Então vamos chamar nossa lista que é? Nossa lista que é lista usuários. Então se pegamos nossa lista de usuário por aqui, por exemplo, isto, nossa lista ele não conhece, não reconhece o que é. Por quê? Simplesmente porque nós dissemos que a nossa lista usuário é um elemento da classe que é da classe página cadastro. Então, para utilizar isto, precisamos de fazer o quê? Precisamos fazer uma coisa aqui. Pô, o nome da classe, 2 pontos. E então, vamos conseguir fazer isso por quê? Normalmente temos de fazer o quê? Nome da classe, ponto isso, né? Podemos fazer isso, simplesmente isso, e vai funcionar muito bem. Mas, por aqui que normalmente aqui dissemos que é public. Tá onde? Dissemos que temos de ir na página cadastro aqui. Dissemos que é public. Então podemos não vamos perder muito tempo. Vamos fazer isso assim. Página cadastro ponto lista usuário. Então, mas nós precisamos o quê? Precisamos que ele nos retorne aqui o begin, quer dizer que o primeiro elemento da lista, o iterador do primeiro elemento da lista. Então vamos dizer que begin. Então esse é o primeiro parâmetro do quê? Esse é o primeiro parâmetro do findIf. O segundo elemento, também queremos a mesma lista, mas com que? Com end. Isso aqui é o range, isso aqui é o intervalo que nós temos que procurar. Do princípio até o que? O fim. Tá aqui. E depois, o terceiro elemento é uma função, não é isto? Então aqui está ficando muito grande, então vamos só dividir aqui em pôr, isso é uma coisa, mas só vamos pôr numa outra linha. Tá aqui. Isso é o parênteses aberto, parênteses fechado da função. Esse é o primeiro parâmetro, vírgula. Segundo parâmetro, vírgula. O terceiro parâmetro precisamos que é uma função que tem que receber duas palavras do tipo string, que é o email, a palavra-chave, e depois para o findIf comparar. E essa função tem que retornar que é true. Normalmente temos de fazer o seguinte, temos de vir aqui no princípio, criar uma função do tipo tal, vamos fazer o quê? Vamos chamar o quê? Tem que retornar, o tipo tem que ser bool, depois tem que retornar o quê? Essa função tem que retornar tipo bool, podemos dar qualquer nome, por exemplo, comparar credenciais que é palavra passe coisa, palavra passe e que e palavra passe e e-mail, e quer dizer que essa função tem que receber que duas string, vamos chamar email, m para email, e outra string, palavra-chave, pc, palavra-chave. E depois tem que fazer que tem que retornar que a comparação do nosso do nosso vetor. Mas isso torna-se um problema porque normalmente nós temos que comparar o quê? Tem que comparar um usuário, o quê? O e-mail, obter e-mail, temos que chamar o e-mail, e comparar se esse e-mail é igual a m que passamos. O problema é que isso não vamos conseguir chamar essa função onde? Essa função temos que lhe chamar onde? Temos que lhe chamar aqui dentro da onde? Do login, do iniciar sessão, né? Temos que chamar aqui, não vamos conseguir fazer isso, simplesmente não vamos conseguir fazer isso. Porque temos que chamar aqui e ao mesmo tempo temos que definir uma variável, temos que definir mais uma variável do tipo usuário aqui, simplesmente, ok? O verdadeiro problema é o seguinte,
Se nós chamamos essa função, por exemplo, chamamos a função que é comparar, etc. Comparar credenciais aqui, não é? Normalmente o que ele faz? Lhe passamos o quê? Lhe passamos dois parâmetros. Por exemplo, a palavra temos que, ao mesmo tempo temos que fazer o quê? Ao mesmo tempo temos que passar a palavra-chave, temos que passar o e-mail, a palavra-chave e que é o usuário. Por defeito, o findIF já passa o elemento da lista. Imagina, quer dizer que esta função na verdade não tem que receber o quê? Não pode receber o quê? Não pode receber, tem que receber o quê? Tem que receber uma variável tipo que é usuário. Porque essa condição vamos chamar de US. Então temos que aqui temos que chamar US. Ok. Yeah. E temos de comparar aqui com o e-mail que o usuário digitou. Mas o problema é que aqui não temos o e-mail. Esse e-mail vamos tirar onde? Esse e-mail está dentro da função. Que está dentro da função, esse e-mail está aqui, recebemos aqui. E nesse momento chamamos aqui a função. E depois quando entramos aqui nessa função aqui, comparar credenciais, não vamos saber, o computador vai dizer que, olha, não conhecemos a variável e-mail. Porque a variável e-mail é local. Só existe para a função iniciar sessão. Por isso é que funções aqui normais não vai dar. Porque nós temos três coisas a comparar que precisamos. Precisamos a palavra-chave que o usuário digitou, o e-mail que o usuário digitou e precisamos ter que ir na lista e recuperar o e-mail de cada usuário para comparar se é verdadeiro. Então quer dizer que funções normais aqui não vão funcionar. Mas em C++, como é C++, como dissemos, existe forma de fazer isso muito fácil. Mas isso é verdadeiramente um problema. Isso de funções normais que passaram para o algoritmo é um problema. Porque nós precisamos, só funciona muito bem quando a tua função só pega um único parâmetro, que é esse parâmetro que o findIF, ou com a função envia, que o findIF envia, porque o findIF envia que o elemento que está no intervalo de quê? Do primeiro elemento da lista até no último. Então a função deve receber isso, mas como nós queremos que? Nós queremos que, além de receber o usuário, que a lista nos dá, que o findIF nos dá, queremos também ter que o acesso a quê? Ao e-mail, a palavra-chave. Então, isso faz que podemos fazer isso com lambda, expressões lambda ou lambda expression. Então, em C++, em português é expressões lambda. Em C++ existe a expressão lambda desde 2011, desde a versão 2011. Então, para definir uma lambda é assim, você põe a captura, depois você põe o parâmetro, como se fosse uma função aqui, na verdade vamos só esquecer a captura. Você põe o parâmetro, na verdade é uma função anônima. Você põe o parâmetro tem que ser o quê? O parâmetro tem que ser do tipo quê? Tem que ser tipo de elemento da tua lista, porque tem que receber um usuário. Então tem que ser o quê? Vamos só dizer que usuário, não é? E vamos chamar de US. E depois tem que pôr o corpo dessa lambda. Então essa lambda vai ser o quê? Essa lambda vai ter que retornar o quê? Essa lambda vai retornar isso. Tem que retornar um bool, porque sabemos que a variável a função que nós passamos no findIF tem que retornar um bool. Então, para retornar um bool tem que ser o quê? Temos de pegar esse usuário que a nossa lista passou, que o findIF passou, e temos de lhe dizer o quê? Temos de dizer simplesmente o seguinte, US, obter e-mail, por exemplo, US, usuário, estamos bem, US, ok, vamos só pôr ponto e vírgula, US, ponto que, obter e-mail, ok, esse e-mail, por exemplo, essa função aqui, obter e-mail, retorna o e-mail, né? Retorna a string, que é o e-mail. E depois temos que comparar com o quê? Temos que fazer uma comparação binária, então que isso aqui é duplo igual. Temos que comparar com o quê? Temos que comparar com o e-mail que ele digitou aqui nessa função, nessa variável local. Então, vamos comparar com o quê? Com a variável que ele digitou, e-mail. E, ao mesmo tempo, nós queremos que não seja só e-mail, também usuário, este usuário. Será que a palavra-chave, obter, temos que chamar a função obter palavra-chave é igual, ok? Estamos aí muito distante aqui. Vamos cortar a lambda, vamos só trocar de linha. Vamos pôr a lambda aqui. Ok? Está aqui o princípio da lambda. Está aqui o princípio do corpo da lambda, o fim. E aqui nós podemos fazer o que quiser. Yeah. E temos que comparar aqui também, que vamos só fazer assim. Vamos a comparar isso. Então, o e-mail retornado por um usuário da lista é igual ao e-mail que o usuário digitou. E ao mesmo tempo, aqui está i, quer dizer que isso tem que ser verdade, isso também tem que ser verdade. Ao mesmo tempo, a palavra-chave desse usuário é igual ao usuário que ele digitou, a palavra-chave que o usuário digitou, quer dizer que copiar essa aqui, a palavra-chave.
E acho que a função da classe não é palavra-chave, acho que é palavra passe. Vamos voltar. Obter palavra passe, está aqui. É obter palavra passe. Então, está aqui. Então, essa é a nossa lambda. Mas, não basta simplesmente fazer isso. Podemos falar que, automaticamente, como é que ele reconhece? Porque aqui isso é uma função. Como é que ele reconhece que porque aqui também podemos dizer que se lambda é uma função anônima, quer dizer que como é que ele reconhece esse email aqui? Simplesmente o lambda reconhece esse email porque lambda tem uma captura por defeito. A captura por defeito, se a lambda dentro do corpo dele não vê a definição dessa variável email, ele automaticamente procura na função no bloco de instrução onde ele foi criado. Então, qual é o bloco de instrução onde ele foi criado? É esse aqui, esta chaveta aqui. Então, quer dizer que dentro dessa chaveta tem que ter uma variável que chama email e uma palavra-chave. Então, quer dizer que ele vai dizer que é esta palavra-chave que estamos a se referir, quer dizer, essa palavra-chave que estamos a se referir aqui. Está aqui, obter palavra passe. Essa aqui é a função do objeto coisa. E aqui temos de quê? De copiar que palavra-chave. Igual a palavra-chave que o usuário digitou. Está aqui. Automaticamente ele vai deduzir que essa palavra-chave que foi utilizada aqui é essa que está aqui e o e-mail é esse que está aqui. Então, é isso como vai ser comparado. E automaticamente, já fizemos a nossa comparação. Se o findIF encontrar um usuário pelo qual a palavra passe, o e-mail, é igual ao que o usuário digitou, então vamos dizer que esse é o verdadeiro usuário, esse é o dono da conta. Então, fazer o quê? Automaticamente vamos imprimir este usuário, vamos imprimir as informações, vamos deixar entrar na página. O que vamos fazer? Vamos simplesmente dizer o seguinte, quer dizer que temos que comparar, vamos dizer que se iter usuário for diferente de quê? For diferente do fim da lista, porque automaticamente quando o iter retorna ao fim da lista, quer dizer que não encontrou ninguém. Quando retorna a coisa. E o fim da lista, como é que conseguimos obter o fim da lista? Para obter o fim da lista é simplesmente isso. Fim da lista é isto. Aqui, fim da lista, o elemento que está no fim da lista. Se este elemento que o findIF retornou for diferente do fim da lista, quer dizer que vamos imprimir, porque é diferente. Quer dizer que, então, esse é o bom usuário. Então, vamos fazer o quê? Cout, fazer o quê? Iter, usuário, vamos imprimir. Então, só que o iterador é que o iterador é um ponteiro. Então, para diferenciar um ponteiro, de referenciar um ponteiro, temos que fazer o quê? Asterisco e isto. E estamos bem. Aqui vamos imprimir o usuário. E se não for, quer dizer que se esse usuário que retornaram é o fim da lista, porque o fim da lista normalmente é uma referência nula. Quer dizer que não existe. Quer dizer que se quando você está procurando uma coisa num vetor e você se encontra com o último usuário, ok? A variável que ele retornou é o teu último usuário, é o teu último elemento da lista, automaticamente você deduz que não encontrou nada. Porque o último elemento da lista é não é verdadeiramente não é um elemento que está dentro da lista. Quer dizer que é um último elemento da lista, na verdade é como se fosse uma variável nula, ok? E isso é como o vetor faz para distinguir um elemento da lista com um elemento que não está na lista, para definir o fim da lista. Então, se não for, simplesmente vamos dizer que, cout, vamos imprimir cout, palavra passe ou e-mail errada. Simplesmente. Depois, vamos terminar nosso programa, ou não sei o que vamos fazer depois. Tá bom, aqui temos as nossas três classes, só para você ver. Temos o usuário, tá aqui, conseguimos criar usuário, com coisa, com suas funções, obter e-mail, obter palavra passe. Temos a página de cadastro com a lista de usuários, temos o formulário de inscrição, temos imprimir lista de usuários, que é pegar o ciclo for, automaticamente faz o quê? Imprime cada usuário. Mas aqui dissemos que temos que resolver isso, porque o compilador não sabe imprimir um usuário, tá bom? Então, depois, temos a página de iniciar sessão, que tem duas funções, iniciar sessão, tá aqui, e depois temos iniciar sessão, tem um logout. O logout vamos só dizer que, quer dizer que terminar a sessão, vamos só dizer simplesmente o quê? Vamos só dizer que é uma função void, ele faz o quê? Vamos terminar sessão, vamos dizer que ele faz simplesmente isso. Cout, sessão terminada. Simplesmente isso.
simplesmente isso. Vamos perder aqui muito tempo, porque isso não é mais importante. Então, isso é necessário. Esses são os elementos da classe página iniciar sessão. Então, agora, precisamos verdadeiramente escrever um usuário. Porque já temos o usuário, temos a página, temos a função para escrever um usuário, que é página iniciar sessão, não, página, cadastro está aqui, a função imprimir lista usuário. Então, você lembra que no primeiro capítulo, até o quarto capítulo, acho quinto, utilizamos a página cadastro, ou utilizamos o programa Facebook, página do Facebook, não é? Então, vamos lá, vamos buscar aquele código, porque nós precisamos daquele código. Aquele código já está feito. Então, vamos buscar aquele código e vamos substituir aqui. Então, acho que para procurarmos temos que fazer aqui, ou podemos nos ficheiros recentes. Onde é que está? Página Facebook. Esse é o que estamos lá, acho eu. Não, não é. Então, podemos entrar. Está aqui. Ok. Então, esse é o nosso código. Nós temos dentro da função main, temos nome do usuário, tal. Depois temos o do while, não é? Então, vamos copiar esse código aqui. Vamos copiar a partir da opção. Depois vamos apagar muita coisa aqui, não vamos utilizar tudo isso, porque a maior parte já está tudo feito. E vamos copiar no main, no nosso main.cpp, não é? E depois, agora, onde que temos que clicar? Formulário de inscrição. Então, aqui, fica muito grande nosso programa. Uou, ficou muito grande. Não se preocupa. Primeira coisa, vamos começar a apagar já isso. Vamos começar a apagar isso aqui, imprimir as informações, porque automaticamente vamos fazer isso sozinho. Isso, a nossa classe, um usuário vai saber se imprimir sozinho na sua conta. E depois, todo esse controle aqui mantém, não é? O nome do usuário. Só que aqui não devemos pôr depois de fazer todo o controle, e digitar tudo, o que temos de fazer? Quer dizer que também precisamos do quê? Dessas variáveis aqui. Precisamos dessas variáveis. E vamos pôr aqui, vamos pôr onde? Ok, perfeito. Vamos só indentar aqui o código para entrar um pouco. Ok. Tá bom. Então, tá aqui as variáveis são locais, só pertence à função formulário de inscrição. E depois fizemos todo o controle que tínhamos feito nas aulas passadas. Pedimos o nome do usuário, pedimos o que? O nome de família, pedimos o que mais? O e-mail, o sexo, a ocupação, a biografia, data de nascença, tudo isso. Depois fizemos o controle. Se a idade for maior que 16, automaticamente nós escrevemos. Quer dizer aqui, se a idade for maior que 16, vamos escrever. Quer dizer que aqui onde vamos imprimir que vamos imprimir usuário. Se não, vamos dizer que não é permitida a inscrição para pessoas de menores de 16 anos. Ok, perfeito. E essa função, acho que essa função devia ser do tipo estática, mas vamos continuar assim por enquanto. E depois, na verdade, esse do while não precisa estar aqui. O do while vamos pôr onde? No main. Ok? O do while vamos pôr dentro do main. Por enquanto, vamos só pôr o do while aqui. E do while, opção e tá bom, ok. O do while é o nosso programa principal. Então, todo o nosso código que vamos fazer, vamos pôr aqui, vamos ver já como vamos resolver isso aqui. E falta mais uma parte. O que deseja fazer? Tá aqui. Tá bom, ok. Então, tá aqui a nossa página, ele faz a inscrição, tudo, né? Permite a inscrição de pessoas de 16 anos e tudo. E depois vamos, quer dizer que se vamos escrever um usuário, quer dizer que a primeira coisa temos que começar a criar um usuário. Aqui, depois de darmos todas as informações, fizemos a verificação do nome, digitou X caráter, não digitou vazio, tudo, sexo, a idade, tudo. Aqui sim, se a idade for maior que 16 anos, vamos fazer o quê? Vamos criar um usuário, somente se. Vamos criar um usuário, vamos chamar a classe usuário, quer dizer aqui, vamos fazer usuário,
Vamos chamar de quê? Novo usuário. Vamos chamar de novo usuário. Vamos criar, temos que passar os parâmetros necessários, né? Quais são os parâmetros necessários? Os parâmetros necessários que recebemos, acabamos de receber de onde? Acabamos de receber do teclado, tudo isso que está aqui em cima, o e-mail, o sexo, tudo. Então, o primeiro elemento é que? Está aqui, tem tudo aqui. O primeiro elemento é o nome, depois o apelido, então vou passar tudo. Vamos passar aqui. O nome chamamos de nome, acho eu. Nome do usuário, ok? Depois, dentro dessa função aqui, está aqui. O nome, chama-se nome do usuário, depois nome de família, chama-se e-mail, ocupação, bio, sexo, qualquer coisa assim. Okay. Então vamos passar o nome do usuário, depois nome de família, porque nós dissemos que depois o apelido, depois a seguir vem o quê? Está aqui, nome, esses são os parâmetros do construtor do quê? Da classe usuário. Nome, apelido, char, sexo, tipo, quer dizer que temos que passar o sexo, depois temos que passar o quê? A idade, quer dizer que vamos falar idade, depois vamos passar o quê? O e-mail, vamos dizer aqui, e-mail, depois o quê? Palavra-chave, quer dizer que vamos passar o quê? Aqui não pedimos palavra-chave, vamos fazer agora, palavra-chave. Tá aqui. Criamos um usuário com as informações que o usuário digitou. Então, depois disso, vamos fazer o quê? Depois disso, temos primeiro vamos criar a variável palavra-chave. Vamos só copiar isso aqui. Palavra-chave. Vamos digitar aqui, vamos criar aqui. Vamos meter aqui. E-mail. String, palavra-chave. Tá aqui. Depois vamos pedir aonde? Depois do e-mail, vamos fazer o quê? Vamos pedir que digita a palavra-chave. Então aqui vamos pôr o quê? Palavra-chave. Então depois vamos fazer o quê? Vamos fazer um sem ignore. Para não atrapalhar. Tá bom. E aí, depois vamos passar a palavra-chave aqui onde? Aqui no usuário. Então aqui automaticamente criamos um usuário, mas isso já temos que fazer com ele. Depois, quando no Facebook nós adicionamos um usuário, nos inscreve, adicionamos onde? É adicionado na base de dados. Então nossa base de dados aqui consideramos que é quê? Que é a lista, que é a lista de usuário, que é essa lista que está aqui. Então, dentro dessa lista, que pertence à página do cadastro mesmo. Então, depois vamos fazer o quê? Vamos chamar a variável lista. Vamos fazer o que? Pushback. Pushback. Deve ter um erro com lista do usuário. Ok. Muito simples. Ele não está a reconhecer isso por quê? Porque simplesmente não introduzimos que temos que incluir a biblioteca vetor aqui. Vamos fazer include vetor. Tá aqui. Ok, nossa lista aqui é do tipo vetor. Aqui. Pushback. Então, do pushback. Então, do pushback. Tá aqui o pushback. Depois temos que pôr o quê? Temos que pôr esse novo usuário. Quer dizer que vamos pegar aqui novo usuário. Vamos só copiar já o nome dele. Aqui, novo usuário. Agora o que nos resta aqui, é imprimir o quê? O que nos resta agora, acho que é imprimir, é resolver esse problema que tá aqui, que nós temos aqui. Temos uma função que diz o quê? Que temos uma função que imprime a lista de usuários, as informações do usuário. Então, temos de fazer isso. Quer dizer que temos de fazer com que o nosso programa permita fazer isso, porque aqui vai dar um erro. Nós fazemos isso. Return 0. O que ele diz? Vamos ver na linha 70. Automática. Possivelmente tem outros erros. Linha 70. Está aqui. Return statement with a value in function return. Ok. Ok. Só assim. Depois também tem um outro tipo. Tem outro return 0. Ok. Os outros erros é muito normal. Ok. Aqui é o problema que nós criamos. Na linha 156. Então esse é o erro que nós criamos. Está aqui. Temos que resolver este problema aqui. Ok? Quer dizer que isso é um problema. Ele não consegue imprimir um objeto. O cout só serve para imprimir dados integrais, como int, double, float, string. Mas quando é um objeto, como um objeto tem várias propriedades, ele não sabe qual propriedade imprimir. Então por isso temos que resolver isso. Mas isso é muito fácil.
Porque em C++ existe friendship, quer dizer que a amizade. Você, por exemplo, o cout é uma classe que é a classe IOStream, ok? Faz parte da classe IOStream. Então, da parte da classe IOStream, só baixar isso aqui. Então, a classe IOStream, quando você quer utilizar uma função de uma classe, automaticamente você tem que falar que essa classe é tua amiga, para você utilizar as propriedades privadas da tua classe. Por quê? Porque normalmente uma função que não pertence à classe não pode utilizar os atributos privados de uma classe. Por isso é que o cout aqui, na linha 156, gera um problema. Então, temos que fazer com que tenhamos a habilidade de imprimir as propriedades desse objeto aqui, do tipo usuário, a partir do cout. Então, vamos na classe usuário. A maneira de fazer isso em C++ é a seguinte. Vem na classe usuário e você simplesmente diz... vou dizer friend, quer dizer que friend é que significa amigo. Está a dizer que a classe IOStream, a classe cout, o objeto cout é um amigo. Então, vou dizer que friend, depois que IOStream, ou stream, ok? Quer dizer que output stream. Depois você vai pôr com referência, porque não se pode copiar um objeto do tipo cout ou do tipo string, não se pode copiar. Então, por isso é que passamos por referência, porque não é copiável. Então, depois você diz operator e depois que é esse operador, quer dizer que você quer utilizar esse operador. Então, isso aqui é muito normal que você não compreenda, mas porque isso aqui é programação orientada a objeto um pouco intermediária em C++. Por isso, não se preocupa. Apenas olha o que eu estou a fazer, eu vou tentar explicar o suficiente. E depois, em um curso mais avançado, vamos ver isso, em curso porque vai ter um curso especificamente de programação orientada a objeto em C++, onde você vai aprender tudo isso que eu estou a utilizar aqui, é uma parte. Então, depois põe parênteses, você passa o primeiro parâmetro é do tipo IOStream, e você pode dar, você passa por referência, depois pode dar qualquer nome, por exemplo, vamos dar o que é? Vamos dar saída, vamos dizer saída, e depois põe que o tipo do objeto usuário, tipo do objeto usuário, e depois pega aqui, diz o S, quer dizer o usuário. E automaticamente põe o corpo da função, ok? E depois você diz OS e imprime o usuário. Por exemplo, aqui temos de imprimir informações do usuário. Então vamos dizer que é OS, é como se fosse cout, é como esse OS que está aqui, podemos chamar de cout. É como esse SOS que está aqui, estamos chamando de na verdade tem que ser qualquer nome que você quiser, você que sabe. E aqui nós chamamos de OS, chamamos de quê? De saída. Tem que dizer saída. Temos aqui, vamos pôr essas informações no terminal de saída, no nosso console. Então vamos dizer que vamos dizer informações do usuário. Depois endline. E depois você começa a imprimir que cada propriedade do usuário. Então você diz saída, vou imprimir o que? O nome do usuário. Você põe isso, nome, ponto, só para fazer um pouco de estética. E depois você põe o que? O S, que é o nome. Não é isto? O nome. Está aqui. Então, praticamente é isto. Então agora vamos compilar e vamos ver que e depois temos que fazer o quê? Essa função tem que retornar o objeto saída. Está aqui. Vamos compilar, vamos ver que aquele problema desiste, já não tem problema. Tá aqui está a dizer saída, endline, é o endline aqui. Return, ok, é o T que está a faltar aqui. Já dá para ver que isso não tem problema aqui, ok? Está aqui. Nosso problema já não está mais aonde? Já não está mais na linha 156. Passamos na linha 156. Resolve nosso problema. Agora nós podemos imprimir um usuário dessa forma. Mas vamos terminar de imprimir todas as informações, porque se imprimimos aqui o nome, temos de imprimir todas as informações. Então, para imprimir todas as informações, okay, basta. Não vou perder muito tempo a escrever tudo. Já tenho, por exemplo, já tens a ideia principal de como isso é feito. Então, vou só avançar o vídeo aqui. Então, tá aqui, copiei o meu código já que acabei de fazer tudo. Agora, temos de comprar nosso programa para ver se tem erro ou não. Aqui, o erro aqui está aqui, vamos ler o que ele diz sobre o erro. Provavelmente é sobre a captura, que deve ser a captura. Ele diz que
expected primary expression before ponto. Ok, antes do ponto, linha 190, token, aqui está falando de token, quer dizer, antes do ponto. Okay, vamos começar do princípio, vamos começar de onde começou. Começou na linha do erro, sempre o primeiro erro que você deve olhar, que tem before token ponto, ok. Error, find if was not declared in this scope. Ok, tudo bem. Isso é muito simples. Ele disse que o find if não está declarado nesse scope, isso é verdade, porque tal como vetor, como vimos no vetor, o vetor para ser utilizado temos que fazer incluí-la. Então, também temos de incluir a biblioteca que contém o find if. Então, o find if se encontra aqui na biblioteca, ou podemos ir no site para ver como, vamos no site para ver. Por exemplo, estamos a falar do find if, você tem que ver no exemplo o que ele utilizou. Ele utilizou que a biblioteca algorithm. Quer dizer que o find if está na biblioteca algorithm. Quer dizer que está na biblioteca de algoritmos. Então, quer dizer que temos que escrever aqui include algorithm. Está aqui. Então, a partir de agora, acho que o erro vai desaparecer. Sempre está o erro. Vamos ver qual agora, dessa vez, qual é o que? Já não tem mais o erro do find if. Diz ponto token. Vamos voltar na classe, calma. O erro está na página cadastro lista usuários. Simplesmente está nisso, que diz antes do ponto. Então, vamos voltar aonde? Vamos na página, na classe página cadastro. Então, ok, já disse, é por isso. A página, ou a lista de usuários é que é estática. Quando um atributo da tua classe é estática, quer dizer que você não pode utilizar esse método de aceder um atributo da classe, porque ele na verdade não pertence a uma instância específica, ele pertence à classe. Então, quando o dado atributo da tua classe é estática, quer dizer que você não pode utilizar o ponto, porque o ponto é para um objeto normal. Aqui não tem objeto, aqui só tem o nome da classe, então você tem que utilizar dois pontos, como nós fizemos na definição aí em cima. Por isso é que eu estava hesitando no princípio, que está aqui página cadastro, usuário. Agora se vai funcionar. Vamos ver. Agora tem aqui um problema, mas o problema já não é mais aqui em cima. Agora aqui, vamos ver o que ele está a dizer. Iniciar sessão, tá bom. Deve estar aqui aqui tem um ponto vírgula, tá bem. Aqui tem um coisa. Tem lá a lambda. Ok, vamos só pôr aqui um parênteses. Tá bem. Before us. Ok. Então, isso deve ser o problema do e-mail e a palavra passe, porque o e-mail e a palavra passe não são reconhecidas aqui. Porque você lembra quando eu disse no princípio, vamos esperar, depois vamos falar de captura? Então, acho que o problema deve ser isso. Normalmente você deve pôr captura, ok? Captura é que é parente reto, abre e fecha parente reto, porque é simplesmente quando você, dentro de uma lambda, uma expressão lambda, quando você utiliza uma variável que não foi definida, automaticamente o compilador tem de utilizar a variável mais próxima que foi definida, que é a variável que foi definida no bloco de instrução onde foi criada a lambda. Então, essa lambda foi criada nesse bloco aqui de instrução, não é? Nesse bloco. Então, automaticamente, nós queremos fazer uma captura dessa variável. Então, para fazer captura, você põe parênteses reto, fechar parênteses reto, e depois põe o tipo de captura. Por exemplo, mesmo pondo assim esse tipo de captura, ainda vai ter erro. Vamos compilar. Deve ter um erro provavelmente. Tá aqui diz que é erro na linha 195, palavra-chave is not declared. Tá vendo? Quer dizer que a palavra-chave não foi declarada. Então, o que nós temos de fazer é que temos de fazer uma captura. Então, aqui também diz email is not captured. Quer dizer que email is not captured, quer dizer que a email não foi capturada. Então, para capturar, você tem dois tipos de captura de variável. Você pode capturar por valor ou por referência, como numa função normal, porque eu disse que lambda é uma função anônima. Então, você põe igual, quer dizer que a captura vai ser por valor, quer dizer que vamos apenas copiar o valor dessa variável email aqui, vamos pôr aqui, e automaticamente tudo vai ser resolvido. Então, vamos compilar. Aqui, o erro, pelo menos o erro aqui no lambda passou. Aqui temos outro erro. O que ele está a dizer? Onde é que está o erro? Na linha 200. Na linha 200. Linha 200. Onde é que está 200? Vamos fechar só isso. Vamos compilar outra vez. Que erro.
No match for operator types straight. Ok, qual deve ser o problema? Ok. Aqui metemos end em vez de endline. Deve ser esse o problema. Acredito que seja isso. Tá aqui, então, nosso problema compilou. Então, a partir daqui não temos mais nenhum erro. Tudo funciona normalmente. Mas, agora, o nosso programa está uma confusão, não é? Está uma confusão. O que temos de fazer é o quê? Primeira coisa, vamos fazer o quê? Primeiro vamos só acabar nosso programa aqui, vamos no main, vamos tentar escrever um usuário e imprimir este usuário. Então, a primeira coisa que temos de fazer é que temos de, para escrever um usuário, temos de fazer o quê? Temos simplesmente de chamar a função que a classe página cadastro, não é? A página cadastro, depois chamar a função que é formulário de inscrição. Vamos fazer isso. Então, vamos chamar aqui, fazer página cadastro, vamos criar um objeto, vamos chamar página, vamos dizer, página cadastro, ok? Esse é o objeto, e depois vamos fazer page, ou pag cadastro, e depois vamos chamar aqui imprimir formulário de inscrição. Então, vamos fazer isso. E depois de fazer isso, vamos fazer o quê? Depois de fazer isso, vamos ter que lhe perguntar uma coisa. Vamos fazer um if aqui, vamos dizer. Até antes mesmo de... Primeiro vamos fazer um if. If, vamos criar mais uma variável. Vamos criar mais uma variável, char opção fazer. Que isso é para ele digitar o que ele quer fazer. Já temos aqui uma variável que ele quer fazer. Então vamos dizer o que? Vamos trocar a ideia. Vamos chamar aqui. Então, deseja fazer. Aqui vamos só dizer que deseja sair. Deseja sair ou continuar. Tá bom. Então aqui, essa é para a nossa opção para sair do programa total. Então essa é a nossa opção fazer, é que quiser fazer. Aqui vamos para a opção fazer. E depois vamos deixar escolher, simplesmente. Não é? Vamos ter que fazer assim um ignore. Tá bom. Então aqui, vamos meter opção fazer. Se a opção fazer for igual a i, quer dizer que vamos dizer que é inscrição. Se for, quer dizer que se for, a opção fazer, se for igual, tem inscrição, tem que imprimir lista. Se for L, quer dizer que é lista, imprimir lista do usuário, estamos imprimindo lista do usuário. Então, vamos fazer o quê? Quer dizer que, para escrever o usuário, vamos fazer aqui, se ele digitar inscrição, vamos lhe pôr aqui, ok? Se ele digitar, quer dizer que para a página cadastro, vamos criar aqui no princípio, quando nós entramos, aqui, ou mesmo fora do if, fora do while. Então, tá aqui. Agora, página cadastro, aqui só precisamos de chamar do objeto e vamos dizer simplesmente o que? Imprimir lista usuário. Tá aqui. Imprimir lista usuário, vai nos imprimir tudo. Então, temos duas opções. Então, vamos executar nosso programa. Vamos dizer o quê? Que deseja fazer inscrição e vamos primeiro imprimir a lista de usuário. Vamos digitar L. Bem-vindo à página de cadastro do Facebook. Digita o nome. Nós digitamos L porque está me dizer isso. Opção fazer. Se for L, página imprimir lista usuário. O que tem na função imprimir lista usuário? Imprimir lista usuário, está aqui lista usuário. Tem que imprimir isto. Ok, então vamos tentar outra vez. O que deseja fazer? Aqui estamos em que parte? Estamos nessa parte. Vamos digitar I. Aqui,
Deu. Então, vamos digitar coisa. L. L, ok. L. Não. Alguma coisa não está certa aqui. Ok, né? Isso é duplo igual, não é igual simples, duplo igual. Porque estamos a fazer uma comparação. Desculpa, já estou um pouco cansado. Ó. O que deseja fazer? Estamos a digitar L para imprimir a lista. Aqui. Deseja sair ou continuar. Quer dizer que não tem nenhum elemento na lista. Então vamos dizer que deseja sair ou continuar. Vamos dizer inscrição para continuar. Tá bom. O que deseja fazer? Inscrição. Tá aqui. Digita a página. Bem-vindo à página do cadastro do Facebook. Digita o nome. Vamos dizer Adilson. Digita o apelido. Vamos dizer Capaia. Digite ou prossiga com a inscrição. Digita o e-mail. Vamos dizer ad capaia tom @hotmail.com. Digita a palavra passe, vamos dizer Adilson. Digita o sexo, vamos dizer M. Digita a sua ocupação, vamos dizer estudante. Digita a biografia, eu sou estudante. Digita o ano de nascença, 1995. Digita sair ou continuar. Desejo continuar e depois que quiser fazer, quero imprimir a lista. L está aqui. Imprimiu o quê? Imprimiu também mais informações. O nome Adilson Capaia, sexo M, idade 23, e-mail Capaia, ocupação, biografia, deseja sair ou continuar. Então, por aqui vamos ainda parar. Agora vamos tentar fazer o quê? Queremos fazer um login. Quero que ele vai aonde? Que ele vai fazer o login. Então, para fazer o login, vamos fazer o quê? Vamos aumentar uma opção. Vamos só copiar isso aqui. Mas já não vai ser a página de cadastro. Quem faz o login aqui é a página login. É a página iniciar sessão. Então, quer dizer que temos que criar um objeto tipo iniciar sessão, não é? Vamos lhe pôr aqui, página iniciar sessão. Vou lhe falar tag sessão. E esse objeto aqui, vou utilizar aqui dentro. Na opção que vou dizer iniciar sessão. Está aqui. Então, a opção tem que ser que tem que ser S para iniciar sessão. Está aqui. E aqui vamos dizer que fazer a inscrição é I, mas aqui para sair do programa é que para sair do programa vamos dizer que ou vamos dizer F, fechar. Fechar, isso aqui F. Então aqui tem que ser F. Tá aqui. Ou continuar. Vamos dizer C para continuar. C é para continuar. Tá bem. Então temos o F para página de iniciar sessão. Então, primeiro, vamos escrever alguém. Deseja fazer inscrição. Ok, inscrição. E escrever uma pessoa. Vamos dizer que é Amanda. Vamos dizer dos Santos. E-mail Amanda Santos @hotmail.com. Palavra-chave Amanda. Digito sexo, vamos dizer F. Ocupação, eu sou professora. Texto da biografia, proceda com a inscrição. Digita o ano de nascença. Então, ano de nascença, vamos dizer que é 1992. Aqui, inscrição foi feita. 1992, acho que não tem 16 anos. Tem? Onde? Não sei se tem. Vamos ver depois. Deseja sair ou continuar. Então, C para continuar. Deseja fazer inscrição. Não. Deseja o quê? Imprimir a lista. L. Então, daqui, imprimir a lista do usuário.
Então, aqui vamos agora pedir, vamos fazer o quê? Dizer sair ou continuar. Vamos ver, aqui é F, na verdade não deveria ser F, mas pronto. Só estou a testar aqui, porque aqui metemos F. Para continuar o programa temos que digitar F. E aqui metemos C, temos que trocar aqui também C. Mas pronto, vamos só testar, continuar. Tá, F, continuar. Já fazer, desejas o quê? Iniciar sessão. Então digito S, tá aqui. O que deseja fazer? Aqui, página do início de sessão. Digita o seu e-mail. O nome dela é que Amanda. Dizemos que o e-mail é Amanda. Vamos ver se existe esse nome ou não. Amanda Santos @hotmail.com. A palavra-chave. A palavra-chave foi o quê? Calma aí. Ele disse e-mail. Acho que vai dar errado porque acho que não digitamos nome completo, sexo, idade, e-mail, Amanda Santos, ocupação. Não pediu a. Calma, tem um momento aqui. Ok, a palavra-chave é que Amanda. Tá bem. Palavra-chave, Amanda. Aí, tá aqui. Quer dizer que deu tudo certo, porque ele fez o quê? Ele imprimiu todas as informações da Amanda. Primeiro que é digital S, tá aqui, inscrição. Depois, deixa sair. Qual é a parte em que eu digitei? Tá aqui, digita a sua palavra-chave, tá aqui Amanda, digitei a palavra-chave Amanda, depois imprimiu o nome. Então vamos tentar outra vez fazer login, mas vamos digitar um e-mail errado. Então vamos dizer que deseja sair ou continuar. Desejo continuar, deseja fazer sessão, depois que digita o seu e-mail, vamos falar Amanda, blá blá blá. Digita a palavra-chave, vamos digitar uma palavra-chave boa, Amanda. Que ele fez, tá aqui, blá 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 blá, tá aqui. Digita o quê? Página de início de sessão, digita o seu e-mail, blá blá blá, digita a sua palavra, Amanda, para passe o e-mail errada, tá aqui. Não existe uma pessoa escrita com esse palavra-chave. Então, essa é a ideia como o nosso programa funciona.